Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Mentes em Ação! Eu sou a Isabela Letícia. Eu sou a Sofia Lau. E eu sou a Heloísa Rubio. E na aula de hoje nós vamos falar para vocês sobre a manipulação genética e a clonagem, e sobre as questões éticas e filosóficas que esses temas levantam. Esse é João. Ele é um aluno muito exemplar, mas ultimamente ele tem se sentido muito sobrecarregado com os trabalhos da escola. Ele, como é muito fã de filmes de ficção científica, teve uma ideia. E se eu me clonasse? Mas peraí, antes de João se decidir se realmente quer se clonar, vamos analisar alguns pontos a respeito da ciência relacionada à clonagem. Para começar, é importante entender a base biológica de tudo isso. A manipulação genética lida diretamente com uma classe interessante de moléculas, os ácidos nucleicos, sendo o DNA um deles. Ele é responsável por armazenar toda a informação genética de João. Um conjunto de moléculas ou segmentos de DNA é o que chamamos de gene, e uma sequência de genes é o que chamamos de genoma. Outro ácido nucleico é o RNA, que é derivado do DNA, sendo formado por uma fita simples, que atua na produção de proteínas e no transporte de informação genética. Um avanço biológico importante para o desenvolvimento de técnicas de edição de genes foi o sequenciamento do DNA da bactéria Escherichia coli, que foi o primeiro organismo vivo a ter o seu material genético mapeado. Em 1970, dois cientistas, Herbert Boyer e Hamilton Smith, descobrem a enzima de restrição EcoR1 nessa mesma bactéria. Ao analisarem como a bactéria se defendia de vírus, grandes agentes patogênicos e parasitários, observaram que essa enzima era capaz de perceber o material genético parasita e cortá-la do DNA bacteriano. A partir daí, criar tecnologias capazes de modificar genes, retirar ou inserir trechos e criar novas combinações tornou-se apenas questão de tempo. Tá, mas o que de fato é manipulação genética? O que ela faz? Manipulação genética, também conhecida como engenharia genética, é o campo da ciência responsável pelos processos de edição do DNA em organismos vivos. Ela utiliza diversas técnicas para retirar, transformar e inserir uma sequência de DNA em outro organismo. Através dessas técnicas, tornou-se possível corrigir mutações, desenvolver tratamentos para doenças genéticas como câncer e manipular características naturais presentes em vegetais e animais. Outra terminologia importante para a manipulação genética é a biotecnologia, que é o ramo da biologia que cria produtos, bens e serviços, tendo como matéria-prima organismos vivos. Esses produtos, eles são criados com o objetivo de atender às necessidades que a sociedade possui no momento. Como exemplo, nós temos a vacina, que é criada a partir de componentes ativos que podem ser pequenas partes do organismo causador da doença ou o organismo todo, enfraquecido ou inativado. Outro exemplo é a insulina, que é criada a partir de bactérias e leveduras geneticamente modificadas, ou purificada em bactérias pancreáticas bovinas. Ambos os produtos trouxeram grandes benefícios para a humanidade, revolucionando a ciência e a medicina. Como vimos, a biotecnologia é capaz de impulsionar diversos avanços, como a modificação de sementes que criam lavouras mais resistentes a pragas e a instabilidades climáticas, até a criação de carne suína 100% em laboratório. Notícias já apontam que é possível desenvolver organismos criados em laboratório de forma muito semelhante aos naturais. Até os Estados Unidos já autorizaram a produção de carne suína geneticamente modificada, e médicos já estudam a possibilidade de transplante de órgãos oriundos de organismos semelhantes ao organismo humano, como o ocorrido com um paciente chinês que teve um fígado suíno transplantado. Nessa cirurgia experimental, o paciente sobreviveu 170 dias, o que gerou grandes esperanças para a comunidade científica e grandes esperanças na evolução da medicina para o futuro. Já pensou que dessa forma poderíamos obter carne sem matar animais? Que poderíamos desenvolver nossa agricultura ao ponto de não precisarmos nos preocupar com a escassez em períodos de grande instabilidade? Mas até onde as mãos humanas podem tocar no que a natureza já criou sem danificar espécies ou impactar a si próprio? Para entender melhor esses dilemas, podemos fazer uma breve análise dos pontos positivos e negativos da biotecnologia.
Para pontos positivos, nós temos a produção de alimentos em larga escala, motivada pela solução da fome do mundo, além da possibilidade de criar alimentos mais nutritivos ao inserirmos códigos genéticos capazes de gerar vitaminas antes ausentes nesses alimentos, além de possibilitar a inserção de elementos como sais e minerais com propriedades medicinais. Somado a isso, há a perspectiva de criação de terapias eficazes para doenças incuráveis, como câncer, Parkinson e a distrofia muscular de Duchenne. Em contrapartida, como pontos negativos, temos a poluição genética, que nada mais é do que a modificação constante do DNA de um indivíduo, que acaba se reproduzindo e dando origem a mais indivíduos modificados. Essa mudança, ela diminui a variedade genética natural. E caso um acidente ocorra, pode causar a introdução de uma espécie invasora ao meio ambiente, impactando diretamente o equilíbrio ecológico daquela região. Além disso, outro dilema são os alimentos transgênicos, que podem causar alergias, uma vez que o material genético de outra espécie é transplantado no alimento. E caso não notificado, o caráter transgênico desse alimento pode causar diversos acidentes com reações alérgicas graves na população. Isso nos leva a outra questão, a ética que está envolvida nesse tipo de manipulação e também na clonagem de seres vivos. Uma das técnicas essenciais para a biotecnologia moderna é o CRISPR-Cas9. A chamada tesoura genética tem sido indispensável na engenharia genética pelo seu caráter extremamente preciso, barato e rápido. O CRISPR foi uma tecnologia desenvolvida pelas pesquisadoras Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, que conferiu a elas o Prêmio Nobel de Química em 2020. CRISPR é a sigla para repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. Um nome comprido, né? Mas vou explicar para vocês o que ele significa. Estão lembrados da bactéria Escherichia coli, com sua enzima de restrição EcoR1? O CRISPR é um aprimoramento desse sistema de defesa natural da bactéria, em que um vírus, quando ejeta seu DNA viral no organismo bacteriano, a bactéria introduz esse genoma viral em regiões do próprio genoma. Essas regiões são chamadas de CRISPR, daí vem o nome. O DNA viral é introduzido em formato de pequenos segmentos em intervalos regulares dentro do DNA bacteriano. Bom, a partir daí, a bactéria envia uma proteína chamada Cas9, que escaneia todo o DNA bacteriano em busca do DNA viral. Quando ela encontra esse segmento viral, a proteína o escaneia e cria uma espécie de molde de identificação do genoma viral. Esse molde é chamado de RNA-guia, é uma espécie de GPS. Assim, a proteína Cas9 se transforma em uma enzima de corte, também chamada de enzima de restrição. A parte palindrômica do nome está diretamente ligada a esse processo de formação do RNA-guia, indicando que o DNA viral pode ser lido em qualquer ordem, já que não afetará a ação dessa enzima. Tá, mas e como os cientistas e pesquisadores utilizam essa enzima? Como esse pequeno micro-organismo pode editar todo o genoma de uma espécie? Bom, eles modificam a fita do RNA-guia para corresponder aos genes que eles desejam cortar do genoma desse organismo de interesse. Ao inocular essa enzima modificada, o gene correspondente a ela é inativado, desse modo permitindo modificar o genoma de qualquer organismo, e damos grande ênfase no qualquer, uma vez que essa técnica é capaz de modificar desde um grão de arroz até o segmento genético de um bebê recém-nascido, ou seja, a limitação ela deixou de ser o altíssimo custo e tempos gastos e envolvidos nesse processo e passou a ser a ética, que se tornou a principal responsável por impor limites a essa ciência capaz de mapear novamente qualquer organismo vivo, podendo realizar as mais inúmeras pesquisas com os mais inúmeros objetivos e interesses. E o questionamento que fica é: o ser humano ele é capaz de fazer diversas coisas, mas o fato de sermos capazes nos dá o direito ou a obrigação de fazê-las? Uma analogia que ilustra exatamente esse dilema é a comparação das consequências do CRISPR com as consequências de uma bomba atômica.
Bom, entrando um pouco no que a Isabela disse, o CRISPR também entra na área da clonagem, na qual iremos conhecer um pouco mais agora. Em geral, a clonagem é o processo de criação de cópias geneticamente idênticas, podendo ocorrer de forma natural, por exemplo, os gêneros idênticos, ou pode ser realizada artificialmente. A clonagem ela é usada por diversos motivos e em diversas áreas, como a medicina, para a produção de células-tronco para regenerar tecidos, também na agricultura e na pecuária para reproduzir animais com características desejáveis, com qualidade genética e preservar algumas linhagens que são valiosas. Também é útil na conservação de espécies para tentar salvar as que estão ameaçadas de extinção e entre outras áreas. Ligado a isso, temos os dois lados do uso dessa técnica. O lado positivo é que a utilização dela é vantajosa em restaurar órgãos ou tecidos danificados, ajuda casais inférteis que não conseguem ter filhos mesmo após os tratamentos, ajuda na redução ou no fim do tráfico de órgãos de maneira clandestina, no melhoramento genético animal e na preservação de material genético, levando à evolução máxima de determinadas raças. Porém, junto com os pontos positivos, sempre tem os pontos negativos. Essa técnica ainda possui baixa eficiência. Não é à toa que os vários fetos morrem durante a gestação ou logo depois do nascimento, e o envelhecimento precoce também ocorre. Em tese, os clones seriam maiores do que o normal, conhecida como síndrome do filhote grande, e também nasce com vários problemas, como lesões hepáticas, tumores, baixa imunidade e doenças, como a doença pulmonar que a ovelha Dolly teve, junto com seu envelhecimento precoce, em que foi observado começando pouco tempo antes da sua morte, causado pelo encurtamento dos telômeros de suas células, que são as proteções nas extremidades dos cromossomos. A ovelha morreu em 2003, aos 6 anos, uma vida bem mais curta do que a expectativa para a raça, que é de 12 anos. Agora que nós já sabemos um pouco mais sobre o assunto, vamos desmembrar os tipos de clonagem, a molecular, a vegetal e a animal. Bom, galera, vamos falar e conhecer mais sobre a clonagem de DNA? Bom, resumidamente, essa clonagem de DNA é um processo artificial baseado em reproduzir cópias dos seres vivos através de um filamento de DNA. E agora você vai me perguntar, como funciona esse processo, Sophie? Eu vou te explicar. Bom, primeiramente, nós fazemos a extração do DNA e o isolamento dele. Depois, há o corte do mesmo. E a enzima responsável pelo corte é a enzima helicase, que corta o DNA no local desejado. Logo, tem a inserção desse pedaço de DNA ao plasmídio, por meio da enzima ligase. Com isso, forma-se o DNA recombinante, que é transportado pelas bactérias, que são os vetores, até a célula receptora. A partir daí, a célula com novos DNA se multiplica e a análise de quais células... Agora, pessoal, iremos falar sobre a clonagem vegetal e como ela funciona. Nós temos vários tipos de clonagem vegetal, mas irei falar sobre as duas principais técnicas mais utilizadas nos dias atuais. Vou começar pela enxertia, que consiste em selecionar o porta-enxerto, que pode ser uma planta que forneça nutrientes e traga benefícios ao ramo saudável que será enxertado, chamado garfo. Após isso, você pode cortar de maneiras específicas, aquelas que se encaixem no componente fundamental. Com a união e a fixação dos dois, você insere o garfo no porta-enxerto, alinhando a altura entre os dois da melhor forma possível e prende os dois com fita ou cinta, garantindo o contato firme entre eles. Na etapa final, você deve manter a nova planta em um ambiente favorável para sua cicatrização e seu crescimento. Essa prática é bastante comum entre as orquídeas e as árvores. Quem nunca viu a mãe fazer isso, né? A outra técnica é chamada de estaquia, aquela que todos nós já fizemos em nossas casas pelo menos uma vez na vida. O primeiro passo é selecionar qual planta você quer pegar uma muda, e aí você corta ela e coloca em meios favoráveis para o seu desenvolvimento. Com isso, ocorre o enraizamento e você transfere para um vaso maior para o seu crescimento. Agora, nós vamos explorar o último tipo da clonagem, a clonagem animal. Esse é o exemplo mais famoso por conta do caso da ovelha Dolly. Agora vamos descobrir como ele funciona. Em primeiro lugar, fazemos a coleta das células somáticas da glândula mamária da doadora. Elas contêm o DNA que será usado para criar o clone.
Depois da coleta, um ovócito é retirado da fêmea receptora e o seu núcleo é removido, eliminando o seu DNA original e deixando espaço para o DNA a ser clonado. Depois disso, o núcleo da célula somática é inserido no ovário enucleado com uma micropipeta. Logo após, o óvulo reconstituído é estimulado, ou com eletricidade ou com produtos químicos, fazendo com que ele comece a se dividir. Quando esse embrião está pronto, ele é implantado no útero do receptor. Nesse caso, seria uma ovelha. Após o desenvolvimento, nasceria a ovelha Dolly. Bioética é a área que busca manter a ética durante os procedimentos médicos, fazendo uso dos direitos do indivíduo de forma integral. Ela tem como fundamento 4 princípios. O primeiro é o princípio da não maleficência, que propõe que nenhum mal deve ser feito a outra pessoa. O segundo é o princípio da beneficência, que defende que o indivíduo deve ser beneficiado acima de tudo. O terceiro é o princípio da autonomia, que assegura a liberdade e autonomia dos indivíduos em relação aos procedimentos. O quarto e último é o princípio da justiça, que garante que todos os direitos do indivíduo devem ser exercidos. Depois de tudo que a gente apresentou para vocês acham que é certo que João se clone? Bom, depende. Uma das reflexões que a bioética nos traz a respeito da biotecnologia e da engenharia genética é o questionamento: até onde isso pode chegar? Ter a capacidade de curar doenças, prolongar a vida e acabar com o sofrimento humano são possibilidades extremamente atraentes. Porém, nem tudo são flores, e junto a esses pontos positivos, é possível destacar que existem preocupações ligadas à moral e à ética humana. Muitos cientistas temem que essa prática leve à padronização dos traços humanos. Isso compromete a diversidade genética e cultural. Além disso, surge um debate crucial sobre o direito de escolha do indivíduo. Ao decidir previamente o código genético de uma criança, os pais, com auxílio da engenharia genética, impõem características com base em suas próprias preferências ou em padrões externos, retirando da criança a autonomia sobre a sua identidade genética. Essa intervenção levanta questões sobre a liberdade individual, consentimento e os limites da parentalidade. Então, se João decidisse fazer um clone, como isso funcionaria perante a lei? Uma das principais leis que abordam o tema da manipulação genética no Brasil é a Lei 11.105, de 2015. Ela tem como disposições o estímulo ao avanço científico nas áreas de biossegurança e biotecnologia, e é regulamentada pela CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Mas então, se tem leis, todo caso de manipulação genética é proibido? Não. São vedadas a engenharia genética em células germinais humanas, zigotos humanos e embriões humanos, uma vez que essa prática envolve a mudança no material genético humano, o que pode afetar a diversidade genética de futuras gerações. Agora que a gente já sabe em quais casos são proibidos, é importante saber em quais são permitidos. Ela basicamente é admitida para fins de pesquisas e terapias, ou seja, ações que não envolvam utilizações de moléculas de DNA e RNA. E vocês estavam achando que só tinha uma lei? Claro que não. Existem também outras leis relacionadas à manipulação genética no Brasil, como, por exemplo, a Lei do Patrimônio Genético, que dispõe da preservação do patrimônio genético do país, e o Decreto 8.772, que, assim como a Lei do Patrimônio Genético, prevê o resguardo da herança genética no Brasil. Tá, mas o que pode acontecer se a gente ir contra essas leis? Fazendo uma média entre todos os crimes de manipulação genética, a gente tem de 1 a 5 anos de cadeia e aplicação de multas, mas isso pode variar dependendo da intensidade do crime. Um exemplo de um caso que deu bastante repercussão foi o cientista chinês que criou bebês geneticamente modificados. Antes da gente continuar falando sobre o caso do cientista chinês, é importante destacar que na história já houve casos da manipulação genética sendo usado de forma criminosa. Um desses exemplos é do Joseph Mengele, que realizava experimentos com o objetivo de testar limites dos seres humanos. Ele tinha um especial interesse em gêmeos, pois queria entender como funcionava a hereditariedade e tentar aumentar o número de nascimentos arianos, como pregava a ideologia nazista. Ele foi condenado por diversos crimes. Voltando a falar sobre o cientista chinês, He Jiankui utilizou da técnica CRISPR para alterar o DNA de embriões humanos. Até onde se sabe, 3 gestações vingaram, 2 gêmeas, Nana e Lulu, e um outro bebê.
Agora, eu vou fazer a recomendação de um filme e um livro. Na verdade, os dois são filmes e têm a adaptação de um livro, que ilustram esses tipos de manipulação e clonagem, para que vocês possam ver isso em prática nas ficções científicas. Bom, gente, esse é o primeiro filme, chamado A Ilha, em que a história se passa em um futuro distópico em que as pessoas vivem em um complexo altamente controlado. Eles acreditam que o mundo exterior é contaminado. Eles também estão em uma espécie de instalação subterrânea e são condicionados desde a sua criação a viverem de maneira inerte, uma espécie de lavagem cerebral, sem qualquer traço de personalidade e identidade própria. Os dois personagens principais, eles descobrem que são clones humanos criados para fornecer órgãos e doações para os ricos. Ao descobrirem a verdade, os dois tentam escapar e expor o sistema. Esse filme mistura a ação e a clonagem humana e suas implicações éticas. Com essas implicações, qual é a relação desse filme com a manipulação genética e a clonagem? Bom, os dois maiores problemas são que os indivíduos são criados para viverem somente como fornecedores de órgãos e a aplicação extrema da clonagem sem consentimento e direitos para os clones, além de mostrar que eles não têm liberdade ou escolha, questionando os limites da biotecnologia e até qual ponto a ciência pode controlar ou criar esses seres humanos para benefício próprio. O impacto social e moral é gigante, já que mostram como esses temas podem ser explorados comercialmente, destacando também os riscos da desumanização dos personagens. Outro filme que tem um livro também, ele tem a ver com a manipulação genética e chama A Vida Imortal de Henrietta Lacks, que conta a história real de uma mulher que teve câncer no colo de útero. Durante seu tratamento, alguns cientistas retiraram células do seu tumor sem consentimento dela. Essas células se tornaram imortais em laboratório. Essas células ficaram conhecidas como ELA e permitiram experiências que seriam impossíveis com células normais. Foram fundamentais para as vacinas, pesquisas sobre câncer, testes de drogas e experimentos de engenharia genética. Também trata a manipulação genética indireta, em que essas células abriram um caminho para técnicas de clonagem e terapia genética. Dentro desse filme, vimos as questões éticas camufladas nos momentos em que não houve o consentimento da paciente nem da família, levantando debates sobre direitos sobre material genético humano. A importância científica e ética desta obra está principalmente em como ela mostra a manipulação genética já acontecendo em células humanas. Junto disso, destaca a necessidade de consentimento e responsabilidade ética em qualquer pesquisa genética. Bom, gente, e agora? Será que o João ainda quer se clonar? Fica a pergunta. Galera, o nosso vídeo chegou ao final e nós do canal Mentes em Ação agradecemos por você assistir esse vídeo até aqui e esperamos que você tenha obtido algum conhecimento sobre esse assunto. Muito obrigada pela atenção e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho.